Olá galera, estou de volta aqui no meu canal Estudando História. Bom, hoje eu vou falar sobre a Revolução Russa, que aconteceu em 1917. No meio dessa revolução, ao mesmo tempo estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918. Para entendermos a Revolução Russa, é importante compreendermos que a Rússia era um dos países mais atrasados da Europa. A Rússia era um país de muitos camponeses. A industrialização era muito fraca na Rússia, né? A Rússia ainda não tinha desenvolvido uma potência industrial como já havia na Inglaterra, né? Com a Revolução Industrial que se deu na Inglaterra no final do século XVIII, também na França, depois mais tardiamente ali com a unificação da Alemanha, se dá também na Alemanha, né, com a Revolução Industrial. Então, países como Inglaterra, França, a Alemanha, Holanda, a Itália também, né, já estavam bem à frente da Rússia em termos, né, industrial. Já tinha essa classe chamada operários, os proletariados, né, os trabalhadores proletariados. Na Rússia, não. A Rússia estava ainda vivendo aquela fase do feudalismo, eram os governos dos czares, imperadores. E nessa Rússia, né, dominada pelos trabalhadores camponeses, e aonde a indústria ainda era muito fraca na Rússia, né, tinha poucos trabalhadores operários, a recém estava querendo desenvolver uma indústria. Nessa Rússia aqui surge essa revolução. Nós temos dois partidos aí na Rússia de oposição aos czares, que é os bolcheviques e os mencheviques. Os bolcheviques eram ligados aos trabalhadores camponeses e aqueles poucos grupos de trabalhadores que já recém existia na Rússia, que estava querendo dar um início à industrialização. Os bolcheviques pregavam, né, um governo feito dos trabalhadores, a união dos trabalhadores do campo com os da cidade, né, dominariam a economia, o mercado e governariam a Rússia. Havia toda uma ideia marxista através de Lenin, né, que era ali a principal liderança dos bolcheviques, que acreditava então fazer o governo dos trabalhadores. Já os mencheviques eram, né, grupos nacionalistas, grupos ligados ao capitalismo, acreditavam numa democracia, sim, né? Acreditava que o mundo do trabalho poderia ser organizado com a participação dos empresários, né? Organizando esse mundo do trabalho, criando, né, leis trabalhistas e tudo mais, tudo dentro de uma lei através da Constituição. Um Estado democrático capitalista, com direito, né, os trabalhadores com os direitos e tudo mais, mas com direito à propriedade privada e tudo mais. Esses dois grupos, né, se organizaram em oposição aos czares, lembrando que era o período dos czares, do imperador, era um período que estava causando muita desigualdade social. Os camponeses estavam passando fome, sendo explorados pelos czares, né, pelos imperadores, essa nobreza. Então a revolta acontece no meio do contexto de uma primeira guerra, que há uma insatisfação, né, da presença russa nessa guerra, que é uma guerra considerada, né, ali pelos russos, que é uma guerra imperialista, né? Realmente era uma guerra de interesse. A primeira guerra foi uma guerra
de grandes nações que desenvolveram industrialmente, né? Temos a Inglaterra, que já tinha feito a Revolução Industrial no final do século XVIII. Na entrada do século XIX, a Inglaterra estava já se consolidada nessa Revolução Industrial. Mais tardiamente entra a França e a Alemanha, né? Vai causar um desequilíbrio quando a Alemanha se unifica e já entra potencialmente nesse processo industrial e também buscando ampliar o seu espaço, conquista também na questão das colônias, né? Colônias na África, da Ásia. A Alemanha quer também participar dessa fatia que outros países, né, imperialistas na Europa estavam ali dentro do continente da África, Ásia, com dominação, né, colonial. A Alemanha entrou tardiamente buscando esse espaço, junto com a Inglaterra, a França, nessa disputa. Então, era uma guerra realmente imperialista, de busca de mercados e tudo mais. Os russos não estavam passando necessidade, miséria, onde tinha toda uma exploração da nobreza, onde os camponeses, né, a sua terra lá, aquilo que eles plantavam, colhiam, tinham que estar dando, né, a metade aos nobres, que se eles vendessem as coisas que eles plantassem, né, que vinha da terra ali, eles tinham que dar em dinheiro para esses nobres. Era uma exploração, impostos e tudo mais. A burguesia, né, a pequena burguesia que estava querendo nascer, crescer, se via impossibilitada desse crescimento por causa desses czares. Então estavam insatisfeitos também. Então, naquele momento, mencheviques e bolcheviques eles vão se unir e vão derrubar os governos dos czares, né? Aproveitar o contexto da Primeira Guerra, que tem muitos soldados, né? Tudo voltado, lutando lá na Primeira Guerra Mundial. Então eles aproveitam e fazem essa revolução. Como os países capitalistas, grandes países capitalistas, né, estão envolvidos em uma grande guerra, não há como, né, ajudar, né, os czares a acabar lá com a revolta, né? Eles não conseguem dar conta disso, porque estão envolvidos numa grande guerra. E aí acontece a revolta. Em princípio, no governo provisório, né, os mencheviques começaram ali a governar, né, com a queda dos imperadores, né, do governo dos czares. Os mencheviques, que é um grupo, né, que quer organizar os trabalhadores proletariados dentro de um sistema capitalista, querendo modernizar a Rússia, querendo industrializar, né, a Rússia. Esses mencheviques não conseguem resolver os problemas dentro da Rússia, porque eles, a relação, a Primeira Guerra, né, o decorrer da Primeira Guerra, os mencheviques mantêm, né, eles mantêm os soldados, né, russos lutando nessa guerra, porque os mencheviques não querem desagradar os seus aliados, como eles defendem a propriedade privada, o capitalismo. Então ele vê como aliados a Inglaterra, a França. Então eles mantêm. Isso vai dar uma satisfação na maior parte da população que não queria mais a guerra, que estava havendo muito sofrimento, né? Então eles queriam o fim da guerra e os mencheviques foram de contra. Isso vai fazer com que os bolcheviques cresçam, né? Cresçam mais, que os bolcheviques são oposição, são contra a permanência da Rússia na guerra. Com isso, os bolcheviques vão acabar, né, assumindo o poder na Rússia. Quando assume esse poder, o que acontece, né? O direito, a questão o direito da propriedade privada, né, se acaba, né? As grandes propriedades e médias propriedades são confiscadas. Os camponeses vão assumir as grandes terras, as terras que ainda estavam na mão de nobres, vão ser passadas, né, às famílias camponesas, que vão pegar aquelas terras improdutivas, vão ali plantar e vão viver daquilo que plantam, né? Então ali está consolidada uma revolução russa, onde camponeses e operários se unem, né,
e formam o governo dos trabalhadores. Mas esse período, né, que era do Lenin, Trotsky, era o período do chamado socialismo científico, né, o ideal marxista. Mas esses ideais marxistas, científicos, ele vai se perder depois da morte de Lenin. Porque depois da morte de Lenin vamos ter uma disputa de Trotsky e com Stalin. Stalin é que vai surgir depois ali da Revolução. Stalin é uma figura que não teve muito destaque durante a Revolução, mas após a morte de Lenin, Stalin vai ter, né, bastante destaque. Ele aparece, ele é uma figura ligado ao lado militar e vai começar uma disputa com Trotsky. Trotsky e Stalin têm ideias diferentes. O Trotsky defende que a revolução deve se espalhar, né, para outros países. O Trotsky defende um governo feito pelos trabalhadores, ou seja, uma democracia dos trabalhadores, né, que as lideranças para governar a Rússia deve ser escolhida por um grande conselho de trabalhadores. Os próprios trabalhadores vão escolher as suas lideranças, uma democracia entre os trabalhadores, e que os trabalhadores dominarão a economia, serão donos do mercado, da economia. Já o Stalin não, o Stalin ele é contra levar a revolução a outros países. Stalin acreditava que primeiramente tem que fortalecer a Rússia. Primeiramente a Rússia tem que ter com capacidade, né, ficar bem forte economicamente, tudo mais, para depois se pensar em levar para outros países. Stalin também era contra um governo feito pelos trabalhadores, ou seja, a democracia dos trabalhadores, que os próprios trabalhadores escolheriam as suas lideranças. Stalin era contra isso. Stalin era a favor de um Estado controlador, né, um partido controlando, seria o Partido Comunista, controlando as grandes e médias propriedades, e os trabalhadores então trabalhariam para o Estado governamental. Tá? Nessa divergência e essa briga entre Trotsky e Stalin, o Stalin se deu melhor, com o apoio do exército e tudo mais. Stalin vence o Trotsky. O Trotsky vai fugir da Rússia, vai se exilar no México, e o Stalin vai perseguir, né, os marxistas, né, aqueles que pensam, né, com a ideia de Lenin, de Trotsky. Só que o Stalin, né, ele vai se apropriar da revolução. O que ele faz? Ao mesmo tempo que ele persegue, manda prender marxistas, né, os lenistas, trotskistas, ao mesmo tempo que ele manda prender, ele se apropria da imagem da revolução. Ele, né, ele conserva aquela imagem do Lenin, a estátua do Lenin, né, vangloriada na Rússia, só que ele vai de contra as ideias de Lenin, de Trotsky, né? Ele quer um Estado burocrático, onde um partido só governa, não há democracia, as lideranças são escolhidas por um partido só, que é o Partido Comunista, né? Stalin então se torna ali um ditador, tá? Então vários marxistas são presos, são mortos, e mais tarde Stalin, né, manda matar Trotsky no México, né? Trotsky é assassinado pela polícia secreta russa, né, a KGB, a mando de Stalin, porque Stalin tinha, né, temia que Trotsky, lá do México, pudesse organizar uma revolução e queria derrubar, né, ele. Então, Stalin manda matar Trotsky. Então, aí nós tivemos então, a política stalinista. Tá? Então, esse foi o período, galera, da Revolução Russa, né, os acontecimentos que deu. Né, Stalin, então, se torna a liderança na Rússia, cria um Estado forte que controla as grandes e médias propriedades, é controlada pelo governo, que é o socialismo real. Que aí eu já aproveito para falar que existe a diferença, né, entre o ideal marxista, que é o socialismo científico, tá, que foi uma tentativa na Revolução Russa de se instalar, né, e o socialismo real, né, que vigorou na Rússia
né, após a morte de Lenin. Galera, eu espero que vocês tenham gostado da minha aula, que eu tenha colaborado aí para que vocês possam entender melhor sobre esse assunto da Revolução Russa.